Continuamos aqui na nossa classe Discipulado de Novos Membros. Nós estamos já chegando ao finalzinho aí. Hoje nós veremos uma temática assim, extremamente especial mesmo para a vida da igreja, para a vida cristã como um todo. Nós observaremos aqui a temática de evangelização e discipulado, é o tópico 9 do nosso currículo, e com isso nós chegamos ao fim. Nós chegamos ao fim da nossa classe Discipulado de Novos Membros, porque nós antecipamos a parte 4. Como nós antecipamos a parte 4, por causa das necessidades da membresia aqui, nós chegamos ao fim. Nós veremos 2 aulas. A aula de hoje, próximo domingo nós estaremos no retiro, e nós não teremos aula, nós teremos o culto pela manhã ali, junto com a ceia do Senhor, e no domingo seguinte nós teremos a segunda aula aqui sobre evangelização e discipulado. Então é muito importante porque nós desenvolveremos aqui aspectos da nossa visão missionária. Essa visão missionária diz respeito tanto ao caráter interior, interno, como o caráter exterior. Então é a perspectiva que nós temos da igreja e a perspectiva que nós temos fora da igreja, né? E ao mesmo tempo nós refletiremos sobre a evangelização e discipulado como parte integrante da identidade, obviamente, identidade da Igreja Batista Reformada em Russas, e também, por causa dessa percepção, a identidade de um verdadeiro discípulo. É porque nós entendemos que a evangelização e discipulado faz parte da identidade de um verdadeiro discípulo de Cristo, que ela é basilar na nossa identidade como igreja local. O que isso quer dizer? Nós compreendemos que missões diz respeito à adoração, a missão da igreja. Então, a adoração é a missão da igreja. A igreja é chamada a adorar. Quando nós trazemos pessoas do reino das trevas para o reino da luz, nós estamos engrossando as fileiras da adoração. Então, mais pessoas estão adorando o Senhor, mais pessoas estão glorificando o Cristo ressurreto. Nós compreendemos que a evangelização e discipulado não são estágios ao fazer discípulos de Cristo. Esse é um ponto muito importante. Evangelização e discipulado não são 2 estágios de se fazer discípulos. Primeiro nós evangelizamos, e aí as pessoas vêm à igreja e nós discipulamos. Discipulado e evangelização, eles são sinônimos permanentes na vida cristã. Todos nós precisamos ser evangelizados, assim como todos nós precisamos ser discipulados. Então, discipulado e evangelização são sinônimos. É o evangelho sendo ensinado e sendo exibido em nossas vidas. Então, discipulado e evangelização tanto diz respeito aos de fora, nós fazemos discípulos evangelizando, como diz respeito aos de dentro, porque nós mantemos e fazemos discípulos evangelizando. Então, as pessoas entendem muitas vezes que são estágios. Primeiro nós evangelizamos as pessoas que não conhecem a Cristo. Quando essas pessoas chegam à igreja, então nós discipulamos. Por exemplo, eu fazia parte da Igreja Batista da Convenção, e lá tinha isso. Quando a pessoa, depois do apelo, aceitava Jesus, ia lá para ser cadastrado, para receber discipulado. Essas pessoas foram evangelizadas e agora vão ser chamadas por discipuladores para serem discipulados, né? Então, existe uma dicotomia, existe um divórcio, um estágio aqui, como se fosse um grau, né? O discipulado. Então, nós compreendemos que a evangelização e discipulado é um aspecto de pastoreio mútuo da membresia da igreja. É quando nós ministramos os nossos dons uns aos outros nesse pastoreio mútuo, nesse cuidado mútuo, auxiliando no nivelamento de toda a membresia e no crescimento uns dos outros. Por isso, irmãos, não é opcional ao verdadeiro seguidor de Cristo. Não, quando alguém observa essa necessidade de pastoreio mútuo sendo algo opcional, essa pessoa está exibindo uma percepção muito baixa do que é a vida cristã. Essa pessoa está exibindo que a vida cristã ela é apenas algo periférico na nova vida que nós temos. Nós podemos ter esse relacionamento de crescimento ou nós podemos não ter esse relacionamento de crescimento.
é algo opcional, é um serviço que a igreja coloca para mim. Cabe eu aceitar ou não. Então, para que isso tudo aconteça, é exigido algo muito, mas muito importante. Caso contrário, isso só será visto em uma pregação, em um encontro, em uma disciplina. É necessário a igreja ter uma cultura de florescimento, criar uma atmosfera em que seja exalado essa missão, essa identificação do que é ser cristão, do que é ser discípulo de Cristo. Cultura, o que é cultura? Cultura diz respeito a hábitos, costumes, ao estilo de vida, ao modo de vida de pessoas. Isso é uma cultura. Isso é algo que nos caracteriza. É algo que acontece naturalmente. Por exemplo, tem coisas, tem forma de nós nos portarmos, nos vestirmos, falarmos, que são característicos da nossa cultura. O que isso quer dizer? Não exige esforço para que nós nos portemos de tal forma. Nós não temos ordens diante de nós para que, respondendo-as, nós possamos se comportar dessa forma. São coisas naturais. Por isso que nós dizemos, quando falamos de outros povos, aqui é cultural desse povo. Ele se porta assim com naturalidade porque é cultural a ele. Ele se veste assim com naturalidade porque é cultural. Então, se nós temos uma cultura dentro da igreja que exibe e exala evangelização, discipulado, isso vai acontecer naturalmente, sem esforço, sem exortações, sem puxões de orelha, sem constrangimento. Por quê? Simplesmente é natural. Não tem, por que não tem como não fazer? Porque é natural, faz parte da nossa identidade, do que eu entendo ser cristão. Eu entendo que ser cristão é isso, então é natural. Não fazer isso significaria, então, mostrar que eu não pertenço a essa cultura. Então, a igreja tem que ter essa cultura. E uma cultura, ela pode ser fomentada pelos pastores, ela pode ser motivada pelos pastores, mas se a membresia da igreja não comprar essa cultura, não vai acontecer. Não vai acontecer. Porque você agirá somente no empurrão. E se você age no empurrão, significa que aquela ação esperada de você não faz parte da sua naturalidade. Por quê? O que é natural a mim não precisa ser exigido, precisa? Não precisa ser exigido, porque é natural, é normal para mim. Então não precisa ser exigido. Então, para que a igreja desfrute dessas características, aqueles que se achegam têm que perceber essa cultura, de olhar por olhos missionários o que é ser discípulo de Cristo, o que é ser cristão. Então, os irmãos observam que diz respeito a algo muito mais além do que ter o seu nome arrolado no livro da vida e descansar com a segurança eterna. Significa exibir isso. O que significa ter o seu nome arrolado no livro da vida e ter a segurança eterna? O que isso significa? Desenvolvemos um pouco mais, então vemos que a cultura ela é unida a uma mentalidade, ou seja, é necessário a adoção ou desenvolvimento ou mudança. Você tem uma mentalidade, essa mentalidade ela precisa ser modificada para que então seja desenvolvida. Mas essa mentalidade ela precisa ser sustentada por uma cultura que a nutra. Então, se você tem uma mentalidade, se a sua mente é condicionada, inclinada para tal coisa, mas o ambiente não nutre a sua mentalidade, essa sua perspectiva, essa sua forma de pensar o evangelho, essa sua mentalidade ela vai ser desmantelada. Então, a mesma forma que a mentalidade discipuladora ela cria uma cultura, essa cultura que é criada também mantém essa mentalidade, porque eu serei nutrido constantemente pela cultura a qual eu faço parte, pela cultura que eu pertenço. Então, uma está ligada à outra e uma depende da outra. Sem ter uma mentalidade discipuladora e evangelística, uma cultura não é criada. Mas também sem uma cultura evangelística e discipuladora, a mentalidade ela não é mantida. Ela é desmantelada. E aqui nós precisamos de constância, 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 constância. Eu lembro que
Uma vez eu vi uma citação de Santo Agostinho, no final do ministério dele, no final da vida dele, ele pregando aos seus paróquios ali, e ele disse: olha, eu sei que vocês continuarão cometendo os mesmos pecados contra os quais eu prego até hoje. Por quê? Porque há tantos e tantos anos eu denuncio esses mesmos pecados e vocês continuam cometendo. Bom, o que me veio à mente foi: e se Agostinho não tivesse denunciado, será que não tinha se agravado esses pecados? Talvez o arrefecimento ali da prática dos pecados foi justamente por causa da voz do profeta que não se calou. Então, não quer dizer que vocês não receberão exortações por isso. É óbvio que vocês receberão. Mas isso serão apenas pequenos impulsionadores para que vocês continuem mantendo aquilo que vocês já entendem e fazem. Por quê? Porque a mentalidade de vocês já deve ser estruturada de tal forma. A minha mente, ela é inclinada à obra missionária. E é impossível não entender a fé cristã que não seja missionária. É impossível, porque eu fui alvo disso. De alguma forma você foi alvo disso. Então, observe que, no final das contas, irmãos, nós vamos acabar falando sobre alguns pontos aqui. Egoísmo, humildade e comodismo, comodidade, consumismo. Esses pontos. Então, nós acabaremos tocando em algum desses pontos aqui. Então, cultura é aquilo que fomenta o entusiasmo, que motiva. É aquilo que impulsiona, é aquilo que é contagiante. Se eu chego... Por que nós falamos que amizades influenciam? Porque aquelas amizades, elas fazem parte de uma cultura, elas têm uma cultura, elas têm uma mentalidade, elas têm uma identidade, uma unidade, uma harmonia, e aqui dali contagia, porque são muitas pessoas vivendo da mesma forma, tendo a mesma perspectiva, tendo a mesma visão, e aquelas pessoas que se achegam sentem-se motivadas e atraídas por vivenciar aquilo que é tão apaixonante para aquele grupo. Contagiante. É por isso que nós falamos que amizades influenciam, né? Por isso. Então é a mesma coisa. Se nós tivermos essa mentalidade, essa cultura, isso será exalado. Não será colocado por nós como peso. Ah, tenho que falar discipulado. Tenho que discipular. Tem que fazer. É algo que traz vida à fé. É algo que aquece o meu coração. Porque eu entendo que isso é ter fé, isso é nascer de novo, isso é ser discípulo de Cristo. Então, você tem uma mentalidade, não tenha dúvida disso. Sua mentalidade não pode ser essa, mas você tem uma. A sua mentalidade de mundo pode ser uma mentalidade que diz respeito ao seu crescimento profissional, financeiro, acadêmico, a busca por bens materiais como um subterfúgio para lhe dar conforto, satisfação e estabilidade num mundo completamente instável. Então você sabe quando se você tem dinheiro na conta, um plano de saúde, um emprego estável e não se preocupa com as contas do final do mês, isso lhe dá o quê? Menos medo da vida, menos insegurança. Você tem estabilidade. Nós buscamos isso. É natural para a gente. Nós buscamos isso. Por isso que a fé é um exercício tão gritante na mortificação da carne, no despir do velho homem. Porque se tais coisas são mais gritantes na nossa vida do que o anseio pelas expectativas que a Bíblia tem a nosso respeito, então nós devemos mortificá-las. Nós devemos matá-las. São entulhos no nosso caminho. Deve ser removido. Porque a minha mentalidade é aquela que conduz os meus pés. É aquela que trabalha nas minhas decisões, no coração. Então, eu serei resultado dela. E aquilo que eu faço nutrirá ela também. Então, eu preciso entender isso. Mentalidade é muito importante. Né? Os coaches trabalham no mindset, né? Os coaches trabalham nisso agora. É a mudança de mentalidade. É a mudança de perspectiva. Então, virou uma profissão rentabilíssima. Trabalhar aqui, motivando a sua mente. Mudando as estruturas da sua mente. Não é não? Absurdo.
Deixar uma caixinha ali, porque eu estou mudando de você pode deixar um dinheirinho para mim. Mas irmãos, olha como é. O que está dizendo aqui? Ele está dizendo que, quais os recursos que eles usam? Palavras. Eles usam outra coisa? Palavras. Palavras são poderosas, palavras são motivadoras, palavras causam entusiasmo. Então, se nós tivermos essa perspectiva adequada, meus irmãos, o mundo não pode nos parar. Não existem barreiras para nos parar. Nós seremos instrumentos do avanço do reino poderosíssimos, poderosíssimos, absurdamente poderosos. O cansaço não lhe para, os sacrifícios não lhe param, as doenças não lhe param, as dificuldades, a falta de dinheiro não lhe para. Porque você sabe em que o Senhor o fez. A fé não chegou a você para que você tenha um conforto salvífico em Cristo Jesus. Isso é uma visão consumista da fé. Nós vamos ver isso hoje, né, irmão? Um pouquinho. Então, nós vamos ver 5 convicções necessárias para uma cultura de evangelização e discipulado. Primeira vez que nós observamos essas convicções, ou essa aula aqui, foi em toda uma disciplina de escola bíblica dominical aqui, então foram, sei lá, mais de 20 aulas aí. Então nós vamos resumir isso em 2 aulas. A aula de hoje, por exemplo, cada um desses pontos aqui diz respeito a uma aula que nós observamos e hoje nós veremos todos eles de uma só vez. Então, por isso que é importante que esses pontos aqui sejam recebidos como convicções ou partes da estrutura de uma convicção maior que eu tenho, de uma mentalidade. Convicção diz respeito à mentalidade, que diz respeito à cultura. Então, as minhas convicções precisam ser formuladas a responder a esses questionamentos. Por que fazer discípulos? O que é um discípulo? Como se faz discípulo? Quem faz discípulo? E onde fazer discípulos? Primeira convicção. Por que fazer discípulos? Bom, de forma muito objetiva, por amor e por obediência. Vamos abrir esses textos aqui. A gente tem que perceber o que é amar e o que é obedecer e como um está ligado ao outro intrinsecamente. Marcos 12, 28 a 31. Amar resume obedecer. Olha, interessante como os mandamentos do Senhor são sintetizados no que significa amor. Olha como é interessante aqui. Obedecer significa demonstrar amor ao Senhor em reconhecimento do que Ele é. Então, de uma forma extremamente simplista, nós mostramos que amamos a Deus respondendo positivamente à ordem que Ele tem para nós. Fazer discípulos, o Senhor Jesus nos mandou. O Senhor nos mandou fazer discípulos. Então, se nós podemos começar uma resposta dizendo, por que fazer discípulos? Porque é uma ordem. E obedecendo a essa ordem, nós mostramos que amamos. Mas vai um pouquinho além. Essa demonstração de amor para o Supremo Pastor também tem que desrespeitar a demonstração de amor pelas ovelhas do Supremo Pastor. Aqueles que o Senhor salvou, aqueles que o Senhor destinou à vida. Aqueles que ainda jazem em trevas, no reino de morte. Significa, então, corresponder positivamente às expectativas de que nós somos pescadores de homens, porque assim o Senhor nos fez, em resposta ao questionamento de que se nós amamos ou não aqueles que estão ao nosso redor. Nós amamos. Mas amor é uma ação, não é um mero sentimento. Eu digo que eu amo as pessoas ao meu redor, mas o que eu faço para demonstrar isso? Eu digo que amo o Senhor, mas esse amor ao Senhor, muitas vezes, ele é exibido somente no seio do meu lar. Não está errado nisso, é óbvio, não está errado. Você tem que conduzir um lar piedoso, é óbvio, não está errado. Mas entenda, o grande problema é você achar que isso é suficiente. Isso não é suficiente. É necessário, é uma obrigação, mas não é suficiente criar um lar piedoso. Vamos lá, obedecer, a obediência autentica o amor. Mateus, o texto que nós lemos aí, mas alguém abre João,
14, 21. Mateus foi o texto que nós lemos na liturgia, nós vimos o George lendo aí. João 14, 21 diz o quê? Mark Dever, ele diz assim, que esse livro é aquele Discipulado. Essas aulas elas foram baseadas em alguns livros. Discipulado, Mark Dever, Trelice e a Videira, o Projeto Videira, eu acho que Evangelização também. Então foram baseados nesses livros. Mark Dever diz assim, ó, nada demonstra tanto esse amor a Deus e ao próximo como o ato de discipular outras pessoas. Exercer uma boa, olha o que é discipulado, exercer uma boa influência espiritual sobre elas, de modo deliberado, para ajudá-las a seguir a Cristo. Então, discipulado significa exercer influências redentivas, exercer influências que conduz a Cristo. Isso é discipulado. Nós poderíamos simplesmente apontar para Mateus 28, 19 e 20 e observar que é uma ordem. Só que responder a essa ordem não significa dizer compreendê-la profundamente. É por isso que nós ligamos aqui ao amor. Obedecer é amar, e nós só obedecemos porque amamos. E para mostrar que nós amamos, nós obedecemos. Em síntese, por que fazer discípulo? Porque é uma missão de resgate nesse mundo tenebroso. Nós estamos no reino de trevas. Esse reino é chamado na teologia de reino parasitário. É o reino que consome, é o reino que destrói. É o reino que tenta impedir um avanço do reino dos céus, o reino de luz. Esse reino parasitário, ele cega homens, ele tira vidas, ele ceifa vidas. Então nós estamos numa missão de resgate, porque significa dizer que as pessoas que não são resgatadas perecerão, morrerão eternamente. Nós somos agentes que removem pessoas do domínio das trevas para o reino do Filho. Fazemos delas o quê? Aprendizes de Cristo. É isso que é o discipulado. É pegar na mão e dizer, o que é ser submissa? Jovem, o que é ser uma esposa submissa? Jovem, o que é ser um cabeça do lar? O que é ser um pai piedoso? O que é ser um filho piedoso? É pegar na mão e ensinar isso. Como você exerce a sua vocação na escola, na faculdade, no trabalho. Como aquilo que você lê todos os dias nos seus devocionais encarna nas experiências comuns da vida. É discipulado, tomando café, tomando sorvete, não conversa na calçada. Segunda convicção. O que é um discípulo? Bom, não há controvérsia quanto ao significado em si da palavra, o termo traduzido no Novo Testamento por discípulo, mafetes, em sua forma verbal, mantano, que significa aprender. Então, no Novo Testamento, o termo que nós vemos por discípulo significa, na sua forma verbal, significa aprender. Então, se refere basicamente a um aluno ou um aprendiz. É muito importante entender isso, porque nessa relação de discipulado exige necessariamente que você esteja de guardas baixas e entenda aquele que o instrui. Você tem que ter uma posição, uma disposição de humildade. Necessariamente. Significa abrir as portas do coração, baixar as guardas para ser ensinado. Meus irmãos, isso eu não consigo descrever o quanto essa disposição do coração é necessária para o pastoreio. Eu não consigo. É algo tão vital, tão necessário, que não dá para descrever sem milhares de exemplos. Porque entenda, se você não entende essa relação do exercício de mestre e aluno, de discípulo e discipulador, se você não entende e não se porta como tal, você não será instruído. Não será. A sua disposição ao chegar no relacionamento, é esse mesmo relacionamento de pastor e ovelha. A sua disposição tem que ser assim, eu confio a minha vida a você. Confio. Pode me instruir.
eu sei que Deus lhe colocou na minha vida para me conduzir à maturidade. Me instrui. Me instrui. É isso. E se você faz parte de uma igreja saudável, você pode fazer isso sem medo. Sem medo você faz isso. Muito difícil isso, porque as igrejas, a maioria das nossas igrejas que nós temos ao nosso redor não são igrejas saudáveis, não são igrejas intencionais, não são igrejas comprometidas com a sua vida espiritual. Não são. Mas quando você está em uma, você tem o privilégio de ter tal disposição. É um privilégio baixar as guardas e descansar e ser instruído. Pode chegar momentos que você vai dizer assim, olha, eu não quero fazer isso. Eu tenho que tomar essa decisão, eu não quero fazer, eu não sei como fazer, estou morrendo de medo, mas eu preciso de um pouquinho de paz. Então, por favor, me orienta como fazer, que eu faço do jeito que você me orientar. Você está entendendo, irmão? É isso. É isso. O relacionamento discipulado não são respostas feitas que são oferecidas. Muitas vezes o relacionamento discipulado ele é mais conduzido por perguntas do que respostas dadas, porque isso leva ao crescimento, ao amadurecimento. Mas pode chegar a um ponto tal em que esse cenário seja construído. E você terá tanta segurança nesse relacionamento em que, de alguma forma, aquela pessoa que caminha com você é um testemunho de Cristo tão evidente que você quer se parecer com ela para se parecer com Cristo, que você simplesmente confiará. Não tem queda de braço, não tem percepção de superioridades, não tem concorrência de conhecimento. É mestre e aluno, irmãos. Um aluno não pode querer ser mestre sem ter a envergadura para isso. Ele está corrompendo o trajeto. E um dia a conta chega. Sabe como é que a conta chega? Você nunca vai amadurecer. Nunca. Porque você corrompeu o trajeto. Você nunca vai crescer. Nunca. Você pode crescer para olhos que não são intencionais, cirúrgicos, pastorais, que não olham além da superfície. Aí você pode crescer. Mas para homens comprometidos com a igreja, dotados pelo Espírito Santo de Deus, para forjar aprendizes de Cristo, esse não engana não. Esses não enganam. Não enganam mesmo. Um discípulo é um aprendiz. Logo, discípulo. Vamos ver esse texto aqui, Mateus 10, 24, 25. Logo, discipulado é aprendizado. Meus irmãos, é muito importante os irmãos entenderem os termos aqui. Se você é discípulo, você é o aprendiz. Se você é um aprendiz, você se porta como tal. Mateus 10, isso aqui é o grande comissionamento, né? É em Mateus 10 que nós vemos o Senhor Jesus juntando todos os seus discípulos e agora ele dá ali aquele sermão de comissionamento dos discípulos. No 24 ao 25 diz o quê? Muito importante ter essa disposição. Quem eu sou nessa relação? Entenda, meus irmãos, isso se aplica a qualquer estrutura de liderança. Se eu não sei ser liderado, eu não sirvo para ser líder. Qualquer uma. Por quê? Porque você tem que saber o peso, às vezes o desconforto, às vezes a dificuldade de ser liderado. Caso contrário, você exigirá além da conta, porque você não tem o tato, você não tem a experiência, você não tem a prática. Isso é em toda a estrutura, você não motiva, você mata. É toda estrutura de liderança, não é só na igreja, é uma ordem natural das coisas. Para você ser líder, você precisa saber ser liderado. E talvez eu esteja usando aqui o termo líder de uma forma maior. Mas, por exemplo, se você for discipular alguém, se você não sabe o que é difícil, cumprir com as atividades, organizar a agenda, aplicar as orientações, você vai matar. Você diz, eu tenho que fazer isso e faça. Olha, por que você não fez? De novo, sério, faça. Se não fizer, nós não temos mais encontro, não. Acabou, não tem mais, era para fazer. Mas quando você aplica a você, quando você
percebe que você foi um discípulo relapso, tardio, fraco, desleixado, impaciente, e recebeu perseverança, perseverança, perseverança. Aí Deus coloca alguém no seu colo. E aí quando você quer agir como hipócrita e fariseu, aí vem a mente. Eu era do mesmo jeito. E só sou o que sou porque não desistiram de mim. Não é diferente? É diferente. Mas primeiro você soube o que é ser discípulo, para aplicar devidamente o que é ser discipulador. Esse é o princípio da hipocrisia dos fariseus, irmãos. É só aplicar. Os fariseus, eles impunham aquilo que eles não viviam. Nunca viveram. Mas eles encontravam valor naquilo, é por isso que eles exigiam. Senão, eles não exigiam. Eles encontravam valor naquilo. Diz assim o livro Projeto Videira. Em parte, esse é o motivo pelo qual os aprendizes frequentemente acompanhavam seus professores. Eles não somente escutavam as palavras do professor, mas viam suas palavras em ação em sua vida e buscavam aprender esse modo de vida, estando com ele constantemente. Segui-lo e estar com ele era também um modo rotineiro de transmitir e ensinar, e transmitir e assimilar o ensino. Vemos isso nos evangelhos, com os aprendizes frequentemente fazendo perguntas a Jesus, apresentando-lhe dilemas e pedindo que ele esclareça e aprofunde seus ensinos públicos. Lembra como acontecia a igreja naquele tempo? Era nos lares, era nas florestas, eram nos campos. As casas eram pequenas igrejas. As pessoas adentravam no lar e viam o trato com os filhos, com o cônjuge. Era desse jeito, era o caminhar junto. Lembra de como Paulo tomava para si aprendizes de Cristo e os ensinava? Em síntese, o que é um discípulo? É um aprendiz de Cristo que avança. Não é terapia. Discipulado não é terapia. Quando você olha para o discipulado como algo para satisfazer as suas necessidades de crescimento, você está olhando o discipulado como terapia e com consumismo. Eu já mandei aqui dar fim discipulados que estavam sendo observados dessa forma, como terapias. Trazia conforto, trazia paz de espírito, mas não impulsionava o discípulo a fazer discípulos. Pode parar. Pode parar. A pessoa não entendeu. Não entendeu. Então vamos investir em outros que frutificarão. Pastor, se ela entender, tem volta? Tem não. Não tem. Ela vai ter que aprender com esse erro, vai ter que aprender com esse vacilo e vai ter que fazer aquilo que ela não fez na vida de outros. Mas não. Passou, o bonde passou. O bonde passou. Né? Então, discipulado é esse aprendiz que cresce, que avança. É um relacionamento de imitação. Para você ser discipulador, o que é que você tem que ser? Imitável. Você tem que ser imitável. Você não precisa ser perfeito, você precisa ser imitável. Olha, eu olho como aquela irmã trata o marido dela, os filhos, sabe? E eu quero ser assim. Eu quero. Não vejo perfeição, sabe? Não vejo ostentação, mas eu vejo uma discípula de Cristo que cresce. Eu quero ser assim. É isso. É ser imitável. Então, acaba com a hipocrisia, certo, irmão? Sou digno. Então, se não é digno, você pode nem ser cristão, meu irmão. Então, Paulo é o mais arrogante dos arrogantes. Sede meus imitadores. Para com essa hipocrisia, porque quando você é orgulhoso, arrogante e egocêntrico, não importa quantas vezes você fala que é humilde, porque você pode proferir uma palavra e o tom vai sair em outra. Não importa. Não importa, né? Então vamos parar com isso, vamos entender que a obra de discipulado é a obra de imitação. As pessoas nos imitam, para o bem ou para o mal. Então, o discípulo é alguém envolvido
em um aprendizado, portanto, em uma constância transformadora. É um progresso. Observe que tudo aqui está mostrando para frente, né? Avanço, aprendizado, constância, transformador, progresso. Esse é o discípulo. É aquele que entende que, olha, o estágio que eu estou já está bom. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu preciso aprender. Quanto mais eu me santifico, mais eu vejo que eu estou aquém do meu Salvador e mais eu tenho que me santificar. Quanto mais próximo à cruz eu chego, mais sujo eu vejo que eu estou. É isso. Terceira convicção que deve formar a nossa mente. Como se faz discípulos? Aqui a pergunta é por qual método ou meios Deus está resgatando e reunindo o seu povo para o reino do seu Filho? Essa é a pergunta mais ampla. Qual é o método? Qual é a metodologia? Qual é o meio? Então observe que é Deus que é o sujeito ativo no processo. É Ele que estabelece o seu plano. É Ele que resgata. É Ele que salva. Esse é um ponto, eu acho que em todos, ninguém tem dificuldades. A grande dificuldade é menosprezar os agentes, os veículos, aqueles por meio de quem o Senhor faz o que Ele faz. Que entra num aspecto meio místico e hipócrita ao mesmo tempo, porque nós sabemos que Deus usa os nossos braços, os nossos pés e a nossa voz para fazer aquilo que Ele exige. É ou não é? É. Mas muitas vezes, talvez por inveja, ciúmes, nós desprezamos o meio. Isso exibe falta de honra àqueles que o Senhor levanta. Nós temos falado muito sobre isso, né? Mas esse relacionamento de discipulado, discípulo e discipulador, diz respeito a honrar também aqueles que se gastam por nós, aqueles que investem em nós. Porque quando eu direciono isso, eu vou saber também o quanto isso me motiva e me influencia para fazer o que eu faço. E eu vou saber ensinar isso para quando eu estiver numa posição diferente também, na função diferente. Então, observe que Deus aqui é o sujeito ativo aqui no processo. Eu posso plantar, você pode regar, mas é Deus quem dá o crescimento. Diz Paulo aqui nessa controvérsia que houve na exaltação de pregadores, de agentes ali na igreja de Corinto. Né? Uma igreja completamente dividida, sem harmonia alguma, que não entendia a ordem das coisas estabelecidas por Deus no avanço do reino. Isso é importante porque ao observar a grande comissão, o Senhor Jesus ele não entra em detalhes em como. Ele dá ordem, diz o que nós devemos fazer, mas ele não diz o como nós devemos fazer. Para nós observarmos isso, nós precisamos olhar outras passagens das Sagradas Escrituras. Abra em Lucas 24, 44 até o 49, vamos ler. Mas também nós podemos observar todo o livro de Atos, né? Abra em Lucas, vamos ver esse texto. A sua percepção de vida cristã, ela será assimilada intencionalmente ou não por aqueles que estão próximos de você. Você precisa entender isso. De alguma forma você influencia, ou superficialmente ou profundamente, mas de alguma forma você influencia. A forma como você trata o discipulado, a forma como você trata os encontros, os estudos, a forma como você mostra preocupação com aqueles detalhes que para você parecem tão pequenos, tão ínfimos. Meus irmãos, relacionamento discipulado é um negócio muito complexo, porque se você for intencional nesse relacionamento, você vai ter que entender qual é a hora de ter paciência e qual é a hora de colocar um ponto final. Você vai ter que ter discernimento para perceber o que é ingenuidade e o que é malícia. Você vai ter que ter discernimento para entender o que é falta de crescimento ou o que é desleixo. Você tem que ter. Por isso que não é só lendo livros. Você tem que ler almas. Você tem que ler intenções. Você tem que olhar além das palavras.
Isso significa estar em profunda dependência com o Senhor. Eu estou falando para vocês, irmãos, do discipulado aqui, como um aspecto do pastoreio. Esse é o pastoreio. Isso é o pastoreio. Você tem que perceber quais vezes as lágrimas comovem e quais vezes as lágrimas são distrações. O relacionamento discipulado não é um relacionamento de envolvimento emocional, não. É envolvimento intencional para lhe conduzir a Cristo. E lágrimas não são entulhos para isso. Tem que entender muito bem isso. Não é por sentimentalismo. É por missão. Missão. Vamos ler Lucas 24, 44 a 49. Então, o que é que está mostrando aqui? Pregar o plano de Deus. O plano redentivo de Deus. Mostrando Cristo como centro. Em síntese, esse é o meio. Pregando a palavra de Deus como um plano completo. Por isso que na entrevista de membresia nós pedimos para vocês recitarem para a gente, descreverem para a gente o que é o Evangelho, que é o plano salvífico de Deus. Esse é o único e fundamental meio de evangelização. No Lucas 24 nós vemos isso sendo sintetizado, né? Mas quando nós percebemos assim, nós queremos uma demonstração viva, uma demonstração factual da resposta dos discípulos à ordem da grande comissão. Nós vemos em todo o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é justamente a resposta a essa grande comissão, fazer discípulos de todas as nações. Isso nós vemos. Nós observamos Deus fazendo a obra através de instrumentos. Isso é muito importante, irmãos. Isso mostra a honra devida, o respeito devido e a dependência necessária de uns para com os outros. Nós somos dependentes uns dos outros. É muito importante entender isso. O grande perigo da igreja reformada é a luta, é a briga por nível de conhecimento teológico e acadêmico. Eu conheço pessoas que leem dezenas de livros por ano. Ao mesmo tempo que essas pessoas não têm envergadura espiritual e de piedade de outros que leem 2 livros por ano. 1 livro por ano. Conhecimento não é intimidade. Conhecimento não é sabedoria. Não é. Conhecimento, quando ele é utilizado para suprir curiosidade, é pecado, porque ser curioso é ser um pecador impenitente. Porque o conhecimento teológico, ele nos dá um tipo de satisfação para nós respondermos teologicamente às inquietações ou às fragilidades da nossa fé. Quem nunca usou o próprio conhecimento para desculpar os seus pecados? Quem nunca usou o próprio conhecimento para desculpar a sua conduta, lhe colocando como vítima e não como culpado? Então temos que ter muito cuidado com isso, irmãos. Essa é uma deficiência no meio reformado. O acesso a conhecimento, a leitura e a conhecimento e a falha em identificar que conhecimento está muito distante de piedade. Mas, para exercermos piedade, nós temos que ter conhecimento do Senhor. Foi por isso, por exemplo, que nós vemos homens como John Bunyan sendo exaltado no seu tempo por profunda piedade, sendo ele um ignorante, formalmente falando, mas profundamente piedoso. Escreveu tantos livros que muitos que tinham um conhecimento acadêmico absurdo não escreveram. Mas ele escreveu. Na prisão, na perseguição, no sofrimento, de tal forma que em os seus escritos é possível ver sangue e piedade. Sangue e piedade. Os puritanos diziam que Spurgeon era tão cheio das Sagradas Escrituras que se cortasse o seu braço não saía sangue, saíam versículos bíblicos. Um consertador de panelas. Lá tu ele. Fazer discípulos é a obra de Deus.
alcançada quando a sua palavra e o seu espírito operam por meio da atividade dos discípulos e nos corações daqueles a quem eles falam. Então, em síntese, como nós respondemos essa pergunta? Nós precisamos ter 4 fundamentos estabelecidos. Primeiro, proclamação da palavra de Deus. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Não são suas histórias, não são os seus contos, não são suas motivações, não são as suas experiências. As suas experiências devem ser usadas quando Cristo é exaltado e não quando você fica em evidência. Esse é o verdadeiro testemunho. Quando Cristo é o centro. A palavra é única, ela não deve ser maquiada, ela não deve ser manipulada, ela não deve ser modificada. Eu nem ligo se você vai achar ruim porque eu vou pregar contra rico e você é rico, se você vai achar ruim porque eu vou pregar contra homossexual e você é homossexual, se você vai achar ruim quando eu vou pregar contra a teologia da prosperidade e você estava lá ou veio de lá, eu nem ligo para isso. Isso não traz desconforto. Porque a palavra, ela age em quem quer, e onde quer, e quando quer. Então ela não deve ser manuseada de forma a ser moldada segundo aos seus critérios emocionais. Para todas as pessoas, a fonte é única, a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada, pura e simples. Longe de citações de tantos personagens, citações de tantos autores, tantas personalidades. Cita Paulo, cita Moisés, cita Jesus, cita Pedro. Não estou dizendo que isso enriquece. É óbvio que enriquece. Eu não desprivilegio isso. Passo o dia estudando isso. Mas o poder está na palavra. É a Bíblia Sagrada. É a experiência de Jesus, a experiência de Paulo, a experiência de Pedro. Ele. Proclamação da palavra. Oração dependendo do Espírito Santo de Deus. Pedro sintetiza isso. Vamos ver Pedro 1 de Pedro 1,10. Então, 1 Pedro 1,10, do 10 ao 12, ele sintetiza a obra do Espírito Santo de Deus nesse plano da redenção, colocando Cristo como centro dessa obra. Aqui nós vemos Deus como o causador, o ativo em tudo, através do seu Espírito, nos identificando, então, como os seus assistentes, os seus agentes. 1 de Pedro 1, 10 a 12. Ok. Agentes. O Senhor tem os seus agentes. Nós devemos entender justamente isso. Pessoas, eu e você, nós somos cooperadoras de Deus. Entenda, a obra é de Deus e nós somos os seus agentes. Não existe uma dissociação e não existe uma concorrência aqui, em que as pessoas são exaltadas como personalidades, como objetos de idolatria, por serem divinamente usadas pelo Espírito Santo, por Deus. Não existe isso, como essas personalidades gospel fazem. Não existe isso. Nós temos que entender apenas a dinâmica simples. Pessoas são cooperadoras de Deus. Deus age ativa e soberanamente ao nos usar, de tal forma que Ele não esteja ausente em nenhum momento por estarmos agindo, fazendo a sua obra, embora também nós sejamos ativos e desejosos de fazer tal obra. Mas Deus está por trás de tudo, comandando tudo, mantendo tudo. Esse entendimento é importante porque ele mata o orgulho, meus irmãos, e nos coloca aos pés da cruz. Quando, por exemplo, nós pensamos em desistir de um relacionamento de discipulado, talvez nós chegamos num ponto e nós pensamos assim, olha, estou discipulando uma pessoa, mas eu não consigo, não estou conseguindo dar tempo ao meu esposo, minha esposa, não estou conseguindo dar tempo aos meus filhos, meus estudos. Bom, nós respondemos isso com outro questionamento. Será que fazer discípulos ativamente e cooperar para o crescimento do outro não é a minha tarefa? Será que eu posso simplesmente me abster dessa responsabilidade, sendo que eu sou produto da responsabilidade de outro sobre mim? Então,
eu chego à conclusão, naturalmente, que eu não posso me abster dessa responsabilidade. Então, se tem coisas, desorganizações e falta de organização de prioridade que está impedindo que eu faça isso, o que é que eu tenho que fazer? Organizar a casa. Eu tenho que organizar a casa. Porque você não tem a opção de não investir na vida de outros. Porque se você chegar ao ponto que você tem a opção de não investir na vida de outro, se você chegar a esse ponto, você está demonstrando o como você recebe a fé cristã como algo egocêntrica no seu círculo do ego e consumista, diz respeito a você. O evangelho para em você. O evangelho para no seu lar. Você não vai se despir da sua comodidade, do seu conforto para investir em outros. Não aceite as desculpas da sua carne. Não seja enganado por você mesmo. Não chegue. Pode chegar a um ponto que você... E eu não duvido não, óbvio. Você trabalha, você estuda, você cuida do lar, você cuida da família, você cuida de casa. Eu não tenho dúvida disso. Eu não estou dizendo que não é difícil. Não estou dizendo. O meu ponto é que não é opcional. Ser difícil não é a mesma coisa de ser opcional, irmãos. Esse é o meu ponto. Organiza as prioridades no seu coração, na sua agenda, nos seus sonhos, no seu projeto de vida. Organiza as prioridades das coisas. Organiza. Pode chegar ao ponto em que essa bifurcação que você se encontrou seja justamente para você organizar a casa antes de sair dela, para agir lá fora. Você precisa isso. Não tem, se você tem uma vida desorganizada, a sua vida espiritual vai ser desorganizada. Irmão. Se eu for para a sua casa, eu sei como é a sua vida espiritual, sabia? Deixa eu ir para a sua casa. Para ver a organização. Do seu quarto, da sua cozinha, da sua sala. Aí você chega na igreja todo atabalhoado, não pode fazer nada na igreja porque é tudo apressado, é tudo corrido, completamente eufórico em tudo que faz, porque tudo tem que ser milimetricamente agendado. Sua vida está cheia. Sua vida não tem espaço para incidentes redentivos, incidentes de comunhão. Ah, eu estava passando por aqui, passei por aqui, vamos gastar tempo tomando café? Irmão, pode aparecer lá em casa, eu deixo de fazer o que eu estou fazendo. Pode aparecer. Posso estar fazendo pregação, pode estar estudando, eu deixo. Então, tem momentos que isso não dá para fazer, obviamente, né? Tem momentos que não dá para fazer. Mas eu não permito que esses momentos que não dão para fazer seja a minha rotina, para excluir os meus irmãos da minha vida. Eu não permito. Nem que eu durma mais tarde, nem que eu acorde mais cedo, nem que eu não almoce. Não permito, mas não permito mesmo. Não vou tirar da minha alma esse benefício da comunhão. Não tiro, de jeito nenhum. Não tiro. A sua vida tem que estar preparada para receber esses incidentes de comunhão, de redenção. Agora a sua vida não tem espaço para isso. A gente vive nesse tempo, não tem. Para falar com você, tem que agendar 2 semanas, 3 semanas, 1 semana e ainda é com constrangimento, porque não dá. Olha, meu, se eu me constranger para visitar você, para marcar alguma coisa com você, isso mostra como é que está o relacionamento de comunhão. Ou não mostra? Mostra. Porque tem alguns irmãos que eu não me constranjo. Vou passar aí. E quando eu fico constrangido, aí que eu faço mesmo, que eu quero expor. Aí eu faço mesmo. Ah, não posso não. Ah, ok. Você que não pode, né? Certo. Só para ficar claro, é você, né? É, certo. Pode. Ah, porque a minha vida está corrida. Te vira. A gente vai herdar a eternidade de comunhão. Tu não vai herdar a eternidade com o teu trabalho, não. Nem com teus estudos, não. É a gente, ó. Em comunhão. Então desenvolve, meu irmão. Um dia tu vai precisar desse relacionamento. Sabia não? Vai. Desenvolve. Investe. Investe. Só que a nossa vida está assim, ó, translocada. Ninguém tem mais tempo para esses incidentes tão maravilhosos que acontecem. Ninguém tem mais tempo. A gente tem que aprender a ler da onde vem a nossa falta de crescimento, de amadurecimento. Tem que aprender a ler, irmãos, isso. Não é difícil, não.
Isso não é difícil não, sério. Agora o negócio, nós não somos intencionais a ler isso. As coisas acontecem, nós colhemos os frutos podres e depois somos colocados como vítimas do mundo aleatório. Ah, que aconteceu isso comigo? Porque eu não merecia isso? Porque eu não planejei isso? Ô, irmãos, sério, nós estamos debaixo do cuidado daquele que é soberano sobre tudo, onde não há casos. Não há casos. Tem coisas que fogem ao nosso controle, obviamente, mas não fogem ao controle dele. Então nós as lemos. Nós as lemos. Senhor, aqui eu vacilei mesmo. Vacilei, chora ali. Pede perdão ao Senhor e recupera. Estou dizendo que nós somos controladores de tudo. Mas nós não somos desleixados, irmãos. Desleixados não. Aí não. A conta vem. Esse mundo, ele espera uma brecha para lhe derrubar. Uma brechinha. Brechinha. Dá a ele. Dá uma brechinha a ele. Ele não está desatento, não. Está só observando. Jogou xadrez? Estou jogando dama com os meus filhos. Eles ficam indignados, que eu ganho deles direto. Indignado. Eles ficam indignados. Aí eu boto lá para eles capturarem 2 pedras, né? Uma vez. Aí eles vão com sede ao pote. Sede. Aí pega uma só. Olha aí. A tua ganância foi tão grande que te cegou. Por que tu não pegou 2? Por que tu não pensou mais e pegou 2? Tu ficaria na frente aí. Aí, o objetivo deles é virar dama, né? Chega lá no outro lado e vira dama. É o objetivo deles, sabe? Quando eles estão perto de virar dama, pode botar para ele para perder qualquer peça que eles não veem. Eles querem virar dama. Aí eu boto para perder. Aí boto para perder 2 peças às vezes. Já botei até 3, vai perder 3, né? E aí ele bota logo, olha aí. Tu ficou tão olhando para um objetivo, ficou com tanta sede ao pote, olhando só para isso, que tu ficou cego porque estava acontecendo ao teu redor, cara. Presta atenção. Ó, podia ter pego 3 aqui e ainda eu não ia tirar a chance de tu tirar a dama. Pensa, macho, pensa. Satanás e esse mundo está olhando para os nossos próximos passos, esperando se nós damos um vacilo. Dê um vacilo para você ver. Eles são intencionais. Satanás e seus demônios são intencionais. Dê um vacilo. Você pode não usar, mas eles usarão e você receberá as consequências. Você receberá as consequências. Seja por desleixo, omissão, displicência, mas você receberá a consequência. Então, entender que pessoas são cooperadoras de Deus nos coloca aos pés da cruz e matam o nosso orgulho, matam o nosso ego. Nós somos apenas escravos aqueles que plantam, aqueles que regam, mas quem dá o crescimento é o Senhor. E nós precisamos estar convictos disso. Nós devemos entender que perseverança, passo a passo, faz parte do processo. Perseverança. Quando você não se sente bem em fazer algo, não quer dizer que esse algo não precisa ser feito. Quando você encontra dificuldades em fazer alguma coisa, não quer dizer que chegou a um ponto final. Não quer dizer. Perseverança é uma das características da fé. Nós somos feitos perseverantes. Aqueles que perseverarão até o fim, esses serão. Então é uma evidência da eleição. Perseverança é uma evidência da eleição. Então significa dar o primeiro passo e não parar mais. É seguir. Avante. Com lágrimas, mas avante. 4ª convicção. São 5, irmãos. Não está acabando aqui. Que deve formar a nossa mentalidade de evangelização e discipulado. Quem faz discípulos? A resposta aqui parece muito óbvia, né? Agora, embora a ampla maioria não discorde que discipulado é para todos os discípulos e que discípulos devem envolver-se no trabalho da igreja, no entanto, esses mesmos, e é importante considerar isso, esses mesmos consideram que envolver-se em algo como
tarefa administrativa, ajuda administrativa, trabalho braçal, organização das cadeiras, limpeza do templo, da igreja, tesouraria, alguma ajuda ministerial, ou seja, sempre em questões ligadas ao serviço da igreja, nunca como fazer de perdidos discípulos e aprendizes de Cristo. Então, as pessoas, nessa metáfora, nessa relação de treliça e a videira, as pessoas preferem se preocupar com a estrutura, que seria a treliça, e não com as pessoas, que seriam a videira. Porque é mais fácil se relacionar com trabalhos administrativos e braçais do que com pessoas. Quando eu me relaciono com pessoas, eu estou dando um passo para a exibição de quem eu sou. Eu vou me expor. Um relacionamento discipulado é exposição constante. Você não precisa manter uma máscara. Você não precisa construir uma imagem, porque quando você constrói uma imagem, você não edifica. Você vai falsear o evangelho na sua vida, você não vai mostrar como ele é, você não vai mostrar isso, você vai falsear ele. Você não precisa disso. É por meio das suas fragilidades, das suas fraquezas, da sua simplicidade, que o evangelho vai operar, que Deus vai trabalhar. Você não precisa se mostrar que é super-herói, você não precisa, porque não será visto aquele que é o superior de todas as coisas, que age na sua fraqueza, da sua necessidade, na sua dependência. É por isso que alguém que cursou a 5ª série pode discipular um doutor. É por isso que um pobre pode discipular um rico. Porque não diz respeito nada disso. É por isso que alguém que é zelador pode discipular um CEO da empresa, um executivo bem-sucedido. De tal forma que aqueles que estão nesse relacionamento têm que perceber em que relacionamento eles estão. E têm que se portar de forma condizente como tal. Deus me deu esse para ser um instrumento de graça, para minha edificação, para que eu possa me parecer com ele. Eu vou aproveitar, então. Eu vou aproveitar. Então, é muito difícil se envolver com pessoas. É por isso que as pessoas querem se envolver mais na parte estrutural. Não, pastor, eu gosto de ficar mais nos bastidores, sabe? Eu sou mais operacional, eu gosto de ficar mais assim. Parece bonito, não parece essa fala? Não parece bonito? Parece bonito demais. É a mesma fala de dizer assim, pastor, eu sou reservado. Eu sou uma pessoa reservada. Mas é tanto pecado travestido com roupa bonita, meu irmão. Parece que a pessoa passa no beco da poeira, se veste de hipocrisia e vem para a igreja para esconder os pecados. Tudo isso é pecado, irmão. Tudo isso é pecado. Então imagine aí, se todos tivessem essa mentalidade de que você gosta de ficar no operacional, nos bastidores, que você é mais reservado, como é que o reino avançaria? Se eu me portasse assim com vocês, se os irmãos que servem aqui na palavra se portassem assim com vocês. Não, pastor, peraí, é porque você recebeu dom diferente, é porque vocês receberam dons diferentes. Mas discípulos fazem discípulos, não? A ordem foi só para os apóstolos, lá, Mateus 18, Mateus 28? Foi só para os apóstolos? Foi só para os pastores? Foi? Não. Cuidado com as desculpas. Olha, você está num mundo que coopera para o regozijo da sua carne, certo? Não há premissas estabelecendo aqui. Estabelecendo premissas. Quando a sua carne encontra conforto, está errado. Premissa básica. Quando a sua carne encontra conforto, levante a placa de alerta, está errado. Porque você é uma criatura com a natureza do outro mundo. A sua carne, a sua natureza do outro mundo não encontrará conforto aqui. Entenda isso, premissa básica, basilar, entenda isso. Você viverá no desconforto. Bem-vindo à nova vida em Cristo Jesus. Quando você responde a exigências bíblicas de tal forma que você se omite a elas e sente-se confortável diante disso, você está perdendo a batalha. Você está vacilando. Vocês estão entendendo, irmãos? É premissa. Isso é básico. Irmãos, isso é básico. Isso é tão basilar que já destrói meio mundo de mentiras que você inventa para você, desculpa que você inventa para você.
Agora também, não observar essa premissa lhe dá muito conforto, é óbvio. Só que aqui você será exposto. Você pode ir para outras igrejas, lá você não vai ser exposto, mas aqui você vai ser exposto. Você vai ser exposto mesmo. Se você tiver uma fé consumista, você vai ser exposto. Se você achar que tem direitos, você vai ser exposto. Você tem que entender isso. Porque se você estiver aqui, você tem que ter certeza que todos nós caminharemos juntos para o encontro com o nosso Senhor. Quer você queira ou não, quer você goste ou não, mas estando aqui você terá que caminhar com a multidão ao encontro do seu Senhor. Entendeu isso? Existem 4 princípios importantes que nos ajudarão a entender isso daqui. A expectativa, a ordem bíblica é que todos os cristãos anunciem a palavra. Por que eu não coloquei só ordem? Podia colocar só ordem. Mas existe uma expectativa a nosso respeito. Qual é a expectativa? Cristãos fazem cristãos. É uma expectativa. Aprendizes fazem aprendizes. Discípulos fazem discípulos. João 4, mulher samaritana. Quando ela foi inundada pelo poder do Senhor Jesus Cristo no Evangelho, o que foi que ela fez? Saiu para contar a mensagem de salvação para aqueles que antes marginalizavam ela. É algo, por que eu coloquei como expectativa? Porque é algo que flui da nova criatura. É algo que flui do cristão. É uma expectativa que tem a nosso respeito. Expectativa positiva, é uma ordem. Então, nós tanto obedecemos como nós evidenciamos quem nós somos quando nós fazemos. Então, Deus, ele fala conosco. Deus se revelou a nós. Ele usou boca, palavras. Nos capacitou para isso também, nos dando voz, intelecto, discernimento, para fazer justamente isso. Eu não posso me omitir em usar aquilo que Deus me deu. Deus me deu instrumentos para isso. Deus me capacitou para isso. Deus nos deu o poder de nos relacionar e dominar. Deus nos deu. Então nós temos que usar isso. É óbvio que isso foi corrompido pela queda. A gente vai ver um pouquinho aqui na frente. Isso foi corrompido pela queda. O que acontece? Vem a timidez, medo de constrangimento, medo de intimidação, vergonha. Tudo isso leva à omissão. Tudo isso. Isso foi pós-queda. Porque eu não tenho o dom do evangelismo, sabe? Eu não tenho. Eu não sei falar de Jesus. Eu não sei. Aí você precisa usar a premissa lá. Qual é uma premissa? Eu tenho que fazer. Eu não posso me eximir de fazer. Então, eu tenho que arranjar um jeito para fazer. Premissa. Eu tenho que fazer. Básico. Eu não tenho a opção de não fazer. Então, dentro da minha realidade, das minhas peculiaridades, sou tímido, eu sou uma pessoa que tem um medo de ser exposto. Quando me coloco numa situação de vergonha, eu me fecho porque eu tenho uma autoestima muito baixa e isso me constrange demais. Então, ok. Se existe uma premissa básica de que eu não posso me eximir de fazer isso e eu tenho todas essas características, eu tenho que usar a minha inteligência para arranjar uma forma de fazer. Não é não? Porque senão você vai colocar uma necessidade sua diante de uma ordem de Deus e quem é que vai ganhar? Você. Parabéns, você é soberano. Faça esse exercício que a sua carne não vai ganhar de você, irmão. Faz esse exercício sempre. Quando está você e Deus, quem é que ganha? É sempre. Não vai ter um dia que você, hoje eu ganhei. Olha, hoje eu ganhei dele. Não vai ter. Você tem que fazer. Você é encabulado, envergonhado, tímido. Te vira. Você vai ter que fazer. Chega na escola assim, pai, me dá um dinheiro para eu pagar um lanche para um colega lá que ele não tem, sabe? Eu sei que a gente não tem muito também, mas me dá um dinheiro aí, porque eu acho que vai ser interessante eu entrar em contato com ele dessa forma. Paguei um lanche lá naquela semana,
Outra semana eu peguei o meu lanche e dei para ele, dividi com ele. E aí ele vai, algum momento será que ele pergunta, por que tu deixa de comer para me dar? Aí você fala da graça de Cristo, fala da misericórdia. Porque o Senhor já me deu aquilo que eu não mereço e eu sinto a obrigação de cuidar de outros que estão ao meu redor. Foi simples, não foi? Você não precisa de grande pompa. Não precisa abrir uma teologia sistemática. Usa a sua realidade. Paga uma conta de energia do seu vizinho. Envia uma cesta básica para um colega que está precisando. Chega com uma roupa para os seus filhos. Se quiser chegar por mim, viu, meu irmão? Chega com... Olha, vamos cá. Não vou para Fortaleza comprar roupa com os meus filhos. Vamos lá, levar os teus. Não, eu vou para o centro agora. Vamos lá. Usa. O Senhor lhe deu instrumentos para isso. O problema é porque nós somos muito audaciosos para prosperar academicamente, profissionalmente, mas nós somos nanicos para o reino. Meus irmãos, nós vamos ser cobrados. Você vai ser cobrado diante dos frutos que você deu para esse mundo ou para o mundo por vir. Você vai ser cobrado para isso. Então usa. Observa essas expectativas que tem. Primeiro, como isso acontece na prática? Como isso acontece na prática? Bom, não é pregar de qualquer jeito. Não é manipular o evangelho. Não é adaptar o evangelho. Não é tornar o evangelho palatável. O evangelho é indigesto para a velha criatura. E é isso mesmo que ele tem que ser. A pessoa vai dizer assim, eu não entendo, eu não estou conseguindo engolir. Ainda não, daqui a pouco você vai conseguir. Continua. Daqui a pouco você vai entender. Continua. Mas essa luta, ela é louvável. Meus irmãos, existe a morte e uma vida ali. Vocês acham que não vai existir luta? É claro que o defunto vai ficar se debatendo ali. É óbvio. É óbvio. Você vai tirar um peixe do habitat dele e vai colocar fora da água, ele vai ficar se debatendo. É isso que você está fazendo quando você está tirando do mundo caído e levando para o reino de luz. Ele vai ficar se debatendo. Então não espere que as palavras sejam recebidas a contento, com aplauso. Olha, você falou tão bem, sabe? Sabe, sua palavra foi assim tão maravilhosa. Eu disse, rapaz, ou ele nasceu de novo aqui imediatamente, ou ele não entendeu nada. Porque se ele não se converteu e está falando desse jeito, então o negócio ficou ruim. Ou eu estou pregando mensagens mortas, ou então ele nasceu aqui. Por isso que eu não me envaideço, não, quando alguém... pregou tão bem, então, esse rapaz me colocou, foi na parede aqui. Porque ou é um morto falando e eu estou lascado, ou então é alguém que nasceu de novo, aí glória a Deus. Vocês estão entendendo? Porque é indigesta, meu irmão. As palavras do mundo por vir, elas são indigestas. Não dá mesmo, não. Então espere, não manipule, porque senão você vai achar que é o seu poder de persuasão. Não manipule. Você tem que esperar uma negativa, você tem que esperar o desconforto. Você tem que esperar o contraditório, não, e seja chato. Seja chato mesmo. Porque aí você vai mostrar o preço do quanto você se importa com aquela pessoa. Bom, existem muitas formas, né, de proclamar a palavra de Deus e nós devemos usá-la sem manipular, sem maquiar, sem alterá-la. Nós vamos usar os atributos que Deus nos deu, o intelecto que Deus nos deu. É aqui que nós usamos o conhecimento que nós adquirimos. É aqui que nós começamos a usar. Porque nós lemos livros, porque nós assistimos aulas, porque é aqui que nós começamos a utilizar isso, né? Então, o Senhor nos deu capacidade para fazer essa palavra compreensível, sendo agentes do Espírito Santo do Senhor, sem manipulá-la, né? Inibições precisam ser superadas. Eu já falei sobre isso. Inibições não são barreiras. Lembra lá.
edificarei, o Senhor diz para Pedro, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, certo? Diante dela, ok? Aí a igreja para diante das suas inibições. Rapaz, as suas inibições são maiores do que as portas do inferno. Porque se a igreja, se as portas do inferno não vão conseguir parar a igreja, a sua inibição vai? Não vai. Use os meios que Deus lhe deu. Deus lhe dotou com tudo necessário para fazer de você um pescador de homens, um agente do seu reino. Tudo, tudo. Seja mais diligente, seja mais dedicado, preste mais atenção, invista mais tempo, mas Deus lhe dotou. Entenda, vergonha, timidez, inibição, medo, são plausíveis no sentido de que são existentes, óbvio, mas são realidades pós-queda. Antes o homem não tinha inibição para ver a Deus e falar com Deus. Só depois da queda que ele se envergonhou e se escondeu. Então, todas essas coisas são verdadeiras, mas são realidades pós-queda. Então, tem o toque do pecado aí. E quando isso é aplicado para lhe inibir ao avanço do reino, aí isso se torna mais grosseiro. Outro ponto. Um púlpito expositivo tem uma igreja expositiva. Você é capacitado com exposição para expor aquilo que você é. Isso tem que ser compreendido também. O púlpito expositivo pertence a uma igreja expositiva. Aqueles que são alvos da pregação expositiva se tornam a exposição daquilo que receberam. Aqueles que falam publicamente ensinam a multidão a falar. Então, entenda, quando você recebe a pregação aqui, obviamente, para a sua edificação, mas de uma forma consumista somente para você, você está recebendo de forma negativa. Você precisa receber para você, aplicar para você, mas também entender que ali é um centro de capacitação para salvar a outros. Por sua pregação, treinamento e exemplo, pastores preparam todos os cristãos para serem aprendizes de Cristo, que ajudam os outros a aprenderem a Cristo. Então, em síntese, quem faz discípulos? Discípulos fazem discípulos, né? Síntese. Então, isso aqui não tem discussão. Quando você é discípulo, fazer discípulo é tanto um ato de obediência como um ato de evidência. Você tanto está obedecendo como você está evidenciando algo. Foi isso que eu quis dizer aqui. Ansiamos por ensinar o que aprendemos. Fazendo isso, exibimos evidências de quem e de onde realmente somos. Olha, esse mundo não é legal, eu não sabia disso, mas agora eu sei. E eu quero te tirar dele. Antes eu vivia como você, cego. Me deleitava nesse mundo. Mas agora eu sei que esse mundo não é bom. Por último, onde fazer discípulos? A resposta, ela pode ser muito óbvia, mas não é. Nós precisamos refletir sobre o campo onde o discipulado acontece. Então, simplificando, aprender Cristo acontece onde quer que a palavra e o Espírito Santo de Deus estejam operando ao longo do tempo pelas pessoas. Porque é assim que acontece o aprendizado de Cristo, como vimos na convicção 3. Então, nos tornamos resgatadores, tão logo somos resgatados. Quando somos libertos, também somos feitos libertadores. Significa que o discipulado pode e deve acontecer em toda e qualquer esfera das nossas vidas. Na igreja, a igreja é uma comunidade de aprendizado. O discipulado acontece domingo após domingo, semana após semana, todas as vezes nós nos reunimos, tanto na reunião formal como na comunhão pós-culto, quando nós vemos como as crianças se portam. Quem nunca chegou aqui a primeira vez e ficou encantado com as crianças aqui? Quem foi que não? Discipulado. Quem foi que não chegou aqui e não ficou encantado com a solenidade, reverência? Discipulado. Discipulado. Tudo é intencional, irmãos. Não é porque a falta de silêncio atrapalha o pregador. Atrapalha, mas não é somente isso.
Nós exibimos diante de quem nós estamos e diante de quem nós estamos, nós nos calamos. Ele é mais importante do que a nossa voz. A voz dele é mais importante do que a nossa. O que ele tem a dizer é mais importante do que nós temos a dizer. A igreja é uma comunidade de aprendizes. Onde fazemos? Nas nações que vivem nas trevas. É a nossa missão, nós somos resgatadores. Todos aqueles que não vivem no seio da igreja local, eles jazem em trevas. E nós temos que ir, seja no nosso bairro, no nosso trabalho, na nossa escola, estado, país, mundo. Nós temos que ir. Agora, também muito cuidado, porque às vezes a gente acha que para ser um evangelista, missionário, nós temos que ir para outra cidade, outro estado, outra nação. É muito glamouroso, né? Talvez porque lá as pessoas não conhecem os seus podres, né? Você pode chegar lá como Spurgeon. É muito difícil. Não é difícil pregar para quem não conhece? Use isso. Se você tem realmente... Olha, eu já pedi perdão aos meus filhos várias vezes, irmãos. Várias vezes eu pedi perdão aos meus filhos. Muitas vezes. Ó, meu filho, papai errou. Não era para ter feito isso, não. Eu sou um pecador e eu erro também. Não deixe o brilho de Cristo ser perdido em você e da igreja. Sempre eu falo Cristo é a igreja. Porque é muito fácil alguém amar a Cristo e desprezar a igreja, sabia? Não deixe ser perdido por causa do erro do seu pai. Não deixe. Eu vou errar mais vezes ainda e muitas vezes você vai se machucar porque eu vou perder a paciência. Use as suas deficiências. Não queira construir uma imagem que você não é, porque ela cai. Use as suas fraquezas. Então, às vezes é mais difícil você pregar para quem não conhece, porque a gente pensa que as pessoas que nos conhecem como evangélicos têm que nos ver perfeitos. Mas não tem que nos ver perfeitos. É na nossa fraqueza, deficiência e fragilidade que Cristo é exaltado, irmãos. Apesar de nós, Ele nos ama e faz a sua obra. Então nós precisamos reformular nossa mentalidade de gueto, por exemplo, que é essa mentalidade consumista, olhar para além das nossas portas. Quando nós falamos aqui sobre esse trabalho em Aracati, quando nós falamos em outras possibilidades mais, ajudando a igreja de Limoeiro e outras possibilidades mais, nós estamos saindo do nosso conforto. É muito bom ficar aqui, confortável, somente entre nós. É muito bom, né? Mas nós precisamos ter a nossa mentalidade de que a nossa fé e aquilo que nos foi confiado não deve ficar preso em quatro paredes. Essa mentalidade bairrista, de gueto. Nós temos que ajudar outros. Olha, quando alguém chega a mim para me pedir ajuda, seja no software de estudo bíblico que eu uso, seja como é que vocês fazem um aconselhamento pré-nupcial aí, como é que vocês fazem... Eu distribuo tudo. Todos os relatórios, todas as aulas, gasto tempo, marco videochamada, tudo. Nós precisamos entender que através dos nossos labores, das nossas lutas, nós podemos edificar pessoas que estão além das nossas fronteiras. Isso é maravilhoso, irmãos. Onde, então, respondendo aqui em síntese, onde fazer discípulo? Ele acontece em todas as facetas e atividades das comunidades de aprendizado transformador que chamamos igreja. E por meio das igrejas também acontece em todos os cantos do mundo. Então entenda aqui qual é o centro motivador e fomentador disso. É a igreja. É a igreja. Você não faz isso sozinho. A igreja lhe treina, lhe capacita, lhe sustenta para isso. É a igreja. Quando você não tem uma mentalidade de comunidade, você é um peixe fora d'água na igreja. Por fim, uma citação aqui do pastor Jonas Madureira, naquele livro O Custo do Discipulado, que também serviu de base para cá, né? Todo discípulo de Jesus discipula e é discipulado. Isso é o máximo, certo? Então, aqui é uma afirmação categórica. É um axioma. Nosso desafio nessa dinâmica de imitação é nos mantermos anônimos e Cristo exaltado. Não queira receber os aplausos.
Quanto mais aquela pessoa se parece com Cristo, deseja Cristo e exibe Cristo no seu lar, aí você entende que os frutos estão sendo dados. Você vê isso nos filhos, das outras pessoas que você discipula, você vê no cônjuge, você vê no trabalho. Suas mãos estão lá, junto com a deles. Elas não precisam ser verbalizadas, mas elas estão lá. Você vê isso, você percebe isso. Isso é discipulado. Ok, perguntas? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças por tua bondade, ó Deus. Teu amor com que nos amou. O amor que nos preserva, apesar das nossas falhas, imperfeições, deficiências. Somos completamente fracos e falhos, mas é isso que nos faz nos achegar ao Senhor. Ao mesmo tempo que somos impactados pelo privilégio da fé, mesmo sendo tão deficientes, o Senhor nos faz que sejamos veículos de vida para aqueles que estão mortos. Que graça, Deus! Que privilégio impossível de ser calculado. Que os nossos filhos, as crianças dessa igreja entendam o privilégio que têm. Que as moças, os moços, os jovens, os pais de família entendam o privilégio que é fazer parte de uma igreja que intencionalmente se preocupa com os perdidos, sem que isso não tire a preocupação daqueles que fazem parte dela. Ajuda para que nós, cada um de nós, tenhamos uma mentalidade fortalecida e direcionada à evangelização, para a adoração ao Senhor Jesus. Seja conosco durante todo esse dia, ó Deus. Guarda-nos, traz-nos descanso, para que logo mais uma vez, nós possamos nos reunir para cultuar o Senhor da igreja, por meio do nosso Redentor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.